Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa terceira parte do vídeo de super resumo para a avaliação final da disciplina de pesquisa operacional 2. E agora a gente vai então fazer um resumo da semana 2, tá pessoal? Bom, lá na semana 2, o que a gente viu, pessoal? A gente viu um problema ali de tabela de horário, né? De você colocar, organizar as pessoas dentro de uma grade horária, né? Então a ideia ali era que a gente tinha, por exemplo, que organizar um número mínimo de pessoas para cada dia da semana. Então a gente tinha, por exemplo, aqui uma quantidade de pessoas que começava a trabalhar em certos dias da semana. Então, por exemplo, o primeiro grupo começava a trabalhar no domingo, o segundo na segunda e assim por diante. E, obviamente, para cada dia da semana, você tinha que atender uma restrição de número mínimo de funcionários, tá? Depois tinha um segundo problema, pessoal, que era a designação de pessoal para tarefas, né? Para balanceamento de linha também, né? Então, eventualmente, aqui você tinha o problema de designação de pessoas para tarefas, designação generalizada, e você tem ali o problema de balanceamento de linha, que envolvia uma certa complexidade, tá? A questão aí do que a gente vai abordar agora um pouquinho mais detalhes, pessoal, a questão do quadro de pessoas, né, para atender uma demanda mínima de funcionários para garantir um serviço mínimo, né? E aí esse problema de escala de funcionários, vamos falar assim, escala de funcionários, ele podia ser tratado de duas formas. Na primeira forma, você poderia ter ali um detalhamento de que dias cada pessoa vai trabalhar, né, fazendo a escala aí detalhada por funcionário. Esse problema se torna bastante complexo, tá, pessoal? E aí, ao invés de fazer isso, a gente decidiu utilizar aí uma outra abordagem, que era a decisão de qual é o número de funcionários que começam a trabalhar num certo dia, o grupo, né? A gente está fazendo uma designação aqui por grupo de pessoas, tá? É uma simplificação, mas com isso a gente consegue chegar numa formulação um pouco mais simples, tá? E aí qual que era a ideia? Era chegar nessa grade aqui, nesse entendimento dessa grade, e obviamente, deixa eu mostrar aqui para vocês, a ideia dessa grade aqui, pessoal, é o seguinte, ó, você vai somar essas variáveis de decisão. Então o que era essa variável de decisão N1, por exemplo, né? Isso aqui é o número de funcionários que começam a trabalhar no domingo, né? Número de funcionários que começam a trabalhar no domingo. E você vai ter que trabalhar 5 dias consecutivos e folga 2. Era o que esse grupo de funcionários poderia fazer, né? Esse aqui ele também trabalha 5 dias consecutivos, mas começa na segunda, ou começa na terça, ou começa na quarta e assim por diante. De modo que aqui, pessoal, se você vai somando os valores de cada coluna, né? Isso aqui tem que atender uma restrição de número mínimo de funcionários que tem que ter para cada dia da semana nessa organização, tá? Então esse problema é um problema que não é difícil de entender e de modelar. É um problema interessante e, enfim, a gente lidou com ele, tratou com ele, detalhou bem ali nas videoaulas, tá? Já um outro problema que a gente teve que tratar e lidar também, pessoal, foi o problema de balanceamento de linha. Então, teve uma dúvida aí dos alunos que era como determinar restrições de precedência, né? Então a ideia da restrição de precedência, pessoal, é o seguinte: dentro dos processos você tem que fazer certas etapas. Então, por exemplo, para você fazer uma cadeira, você tem que lavar e depois cortar e depois pintar, para só depois então fazer a montagem. Então essa ideia da precedência ela é importante porque dentro do processo produtivo você vai ter que seguir esses passos para fazer um produto. E obviamente a gente optou na nossa modelagem, nesse tipo de modelo matemático, que a gente tem um arranjo celular, ou seja, você tem uma estação de trabalho que faz todas essas etapas do processo de produção, tá? E aí a ideia aqui, pessoal, é que essa questão do tempo de processamento, né, que você vai levar, né, para fazer uma determinada tarefa, ele vai ser utilizado e tem que ser tomado um cuidado especial para que ele não ultrapasse o tempo de ciclo da máquina, tá?
E a ideia aqui no caso é a seguinte. Então, por exemplo, se você faz as tarefas 3 e 4, né, elas têm que ser anteriores a fazer a tarefa 5, né, como está nesse grafo de precedência aqui. Tá? Então a ideia é que quando eu construo essas restrições que estão nessa forma pouco palpável, e nessa forma também pouco palpável, ela pode ser simplificada para isso daqui. Isso aqui garante a questão do grafo de precedência. Então isso aqui está me falando o seguinte: olha, esse tempo que eu vou levar para fazer a tarefa 5, ele não pode ser inferior ao tempo associado a essas tarefas, né, anteriores. Tá? A ideia mais ou menos é essa, do grafo de precedência. Tá? Então, isso aqui, pessoal, não precisa se preocupar, porque a ideia dessa questão da precedência, ela não vai ser exaustivamente, ela não vai ser cobrada na avaliação final. Já vou antecipar aqui, porque o pessoal teve bastante ansiedade, viu, com bastante dúvida para mim. Eu realmente acho que isso aqui é um modelo que demanda um pouco mais de complexidade, então a gente não vai cobrar esse tipo de entendimento aqui, porque de fato ele envolve uma compreensão um pouco mais profunda, aí, um modelo um pouco mais complexo. Mas se você for ter que tratar com um problema aí digamos assim, de tempo de ciclo, né, e de precedência numa linha de produção, você vai acabar caindo nesse problema aqui, tá? Bom, próxima parte então, pessoal, eu vou falar, já vou dar um spoiler aqui, do problema de localização. Esse é um problema bastante importante e a gente vai cobrar na avaliação final, tá, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na próxima parte, na quarta parte dos nossos vídeos de revisão. Obrigado, pessoal, e espero vocês para a semana 3. Tchau!